Olá, amigos da Arte Tutorial. Nesse vídeo, vocês vão aprender algumas das principais funções existentes dentro do Excel, como soma, mínimo, máximo, média, soma-se, conte-se, soma-sis e conte-sis. Para isso, vamos utilizar uma base que tem o nome de alguns clientes, o estado desses clientes, o valor da dívida desses clientes, o IOF que eles têm que pagar relacionado a essa dívida e o valor total, que representa a soma da dívida com o IOF. Então vamos lá. Nós temos aqui para calcular a soma da coluna total. Para isso, igual soma, e aí ele já pede os parâmetros dessa função. Os parâmetros dessa função são células ou valores numéricos, ou intervalo de células, que quando eu chego aqui e arrasto diretamente da E3 até a E8, ele já vai pegar todo o intervalo das células que estão entre a E3 e a E8. Fecho parênteses, dou Enter, ele já calcula para mim diretamente. Para eu calcular o valor mínimo que consta na coluna total, eu faço igual mínimo, e aí seleciono esse intervalo de dados e ele já calcula o mínimo para mim, beleza? O máximo igual máximo, abro parêntese. Se eu quisesse, eu também poderia apertar diretamente aqui no FX, após você escrever após escrever o nome da função e abrir parênteses, você pode clicar lá no FX, que aparece para você todos os parâmetros de entrada dessa função. Essas funções, soma, mínimo, máximo, média, mediana, elas trabalham com intervalos de dados do tipo range, que a gente chama, né? A1, 2 pontos a 100, ou você pode entrar diretamente com o valor, ou você pode chamar diretamente uma célula, B3, e você pode vir colocando quantos dados você quiser. Tá? Você vê que automaticamente quando eu vou colocando novos dados, ele vai abrindo novos parâmetros para eu povoar essa função. Tá? Mas nesse caso, nós queremos apenas um intervalo de células, que é justamente da E3 até a E8. Beleza? E a média funciona da mesma forma. Algo que é bem interessante nas funções. Se quando eu começo a escrever as funções, aparece aqui embaixo para mim, já em azulzinho, o nome da função que eu quero, eu posso apertar Tab e automaticamente ele preenche para mim todo o nome daquela função e já abre o parêntese para eu entrar com os parâmetros dessa função. Beleza? E aí eu já calculei a média desse intervalo da coluna total. Soma-se. Vamos lá, que agora começa a ficar mais interessante. A função soma-se, ela trabalha da seguinte forma. Primeiro, ela pede um intervalo de dados. Tá? Depois, ele pede um critério que você vai aplicar nesse primeiro intervalo de dados. E depois ele pede um intervalo que você vai fazer a soma após aplicar o critério. Normalmente, esses intervalos, o intervalo do critério e o intervalo da soma, eles têm que estar alinhados, porque a função soma-se, ela trabalha olhando a linha do critério em relação à linha que você vai fazer a soma. Vamos lá, que eu acredito que vocês vão conseguir entender. Nesse exercício aqui, eu vou aplicar um critério na coluna IOF. E o critério vai ser valores de IOF que sejam superiores a R$ 170. Ou seja, eu quero realizar a soma, tá, da coluna total apenas quando o IOF referente a essas pessoas que possuem valores na coluna total sejam superiores a 170. Beleza? E esse valor deu 134. O que ele fez? Ele veio aqui analisando linha por linha e viu quais são os valores de OF que são acima de 70. Então ele identificou o Alberto e a Fernanda. Ao identificar o Alberto, ele pegou esse valor, 50 mil. Depois, ao identificar a Fernanda, ele pegou esse valor, 84 mil. Então, ele somou esses dois valores. Então, é importante vocês saberem que, normalmente, o intervalo dos critérios nas funções soma-se, eles têm que estar alinhado com
o intervalo que você vai fazer a soma. Isso funciona com muitas funções chamadas funções SI, soma-SI, média-SI e outras que você pode trabalhar dentro do Excel, beleza? Já a função conte-SI, ela não solicita para você um intervalo para fazer a soma, tá? Porque ela, no intervalo do critério, ela já aplica o critério e já vê quantos dados, quantas linhas respeitaram o critério que ela solicitou. Então, aqui, ó, nesse caso, eu vou selecionar da D3 a D8 e vou aplicar o critério de que o IOF seja superior a R$ 170. É interessante que vocês saibam que os critérios que envolvam sinais de maior, menor, menor ou igual, maior ou igual, eles têm que estar entre aspas duplas, antes e depois do texto que você está colocando ali, tá bom? Beleza, então ele encontrou exatamente dois dados que respeitam esse critério de que o EF é acima de 170, que certamente foi o Alberto e a Fernanda. Vamos lá, soma-sis. A função soma-sis ela é diferente da soma-si porque ela permite você incluir mais de um critério. No nosso caso aqui, em vez de analisar apenas se o IOF é acima de 170, vamos analisar as pessoas que têm IOF acima de 170 e são do Rio de Janeiro. E depois vamos fazer essa contagem com essas pessoas, de quantas pessoas são que têm IOF acima de 170 e são do Rio de Janeiro. Diferentemente da função soma-si, que pedia primeiro para a gente um intervalo onde eu iria analisar um critério específico e depois o critério e depois, por último, o intervalo da soma, nesse caso, ele muda a ordem. O soma-sis, primeiro vem o intervalo que você quer realizar a soma. Por que isso? Muitas pessoas podem estar se perguntando. Já que a função soma-sis me permite aplicar um critério, dois critérios, três critérios, quatro critérios, cinco critérios, por exemplo, ele primeiro pede o intervalo que você quer fazer a soma e depois te deixa livre para você vir ao longo dos próximos parâmetros, incluindo a quantidade de critérios que você quiser. E os critérios que nós vamos aplicar serão aqui na coluna D, que é IOF acima de 170, e na coluna B, que é o texto igual a RJ. E aí, nesse caso, opa, algum probleminha deu, porque eu fechei aqui o parêntese antes da hora. Agora foi. Então, nesse caso, ele fez a soma. Na verdade, foi uma pessoa só, né? Então, foi aqui o Alberto, que tem IOF acima de 170 e é do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Fernanda tem IOF acima de 170, mas é de São Paulo, não é do Rio de Janeiro. E o conte-sis, aplicando o mesmo critério, conte-sis, ele pede para mim o intervalo do critério, que é a coluna D, maior do que 170, e o intervalo do segundo critério, que é a coluna B, que seja RJ. E nesse caso ele encontrou apenas uma pessoa, que foi justamente o Alberto. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos totalmente à disposição de vocês nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Compartilhem esse vídeo com todos os amigos de vocês e até uma próxima, pessoal.